Árvores e Plantas está de volta no segundo bloco. Eu continuo conversando com o pesquisador do INPA, Camilo Pedrolo, e a sua pesquisa no Rio Jauaperê, onde ele abordou o conhecimento etnobotânico das comunidades ao longo do Baixo Rio Jauaperê. Uma das plantas que você menciona na sua dissertação é a andiroba, né? Perfeito. Me fala um pouco da andiroba, como que é o conhecimento tradicional, da coleta do fruto, da obtenção do óleo, de maneira assim bem extrativista mesmo. Como é que você observou a utilização da andiroba? Então, a andiroba é uma planta oleaginosa, né? Diferentemente da copaíba, ela não libera o óleo pelo tronco, né? Ela libera nas sementes, então suas sementes são oleaginosas, né? E tem todo um processo, né, para obtenção do óleo, né? É um processo tradicional que vem de gerações, né? Desenvolvido pelos indígenas, não sei quantos mil anos atrás, né? Mas hoje é bem conhecido, né? E os processos de inovação, assim, de desenvolvimento de cosméticos, assim, se busca resgatar um pouco do método tradicional de obtenção do óleo, né? Você viu isso na comunidade, né? Sim. Como Também. é que é, assim? As comunidades, elas coletam, né, as sementes, depois tem um processamento que primeiro ele é cozido por horas e horas, né, até amolecer um pouco as sementes, depois ele fica fermentando, pegando um pouco de sol, né, mas tentando evitar a umidade ao máximo, daí ele fica ali por cerca de uma semana, mais aquelas sementes fermentando, a semente fechada, e depois disso a casca já está bem maciazinha assim, e com uma colherinha mesmo eles vão lá, quebram uma casquinha e tiram a massa de dentro e vão juntando num recipiente. Aí aquela massa forma o pão da andiroba, né, que é chamado também, porque parece mesmo uma massa de pão, assim, quando você está amassando o trigo. E aí ele fica escorrendo ali dentro da bacia ou do vasilhame, e depois de 2 ou 3 dias você já tem uma quantidade significativa de óleo. E precisa também da ação do sol, de preferência, né? O sol, Isso, né? Uma escala de alumínio, para a gente poder trabalhar. Então a andiroba é possivelmente uma das plantas das mais importantes, tipo top de linha mesmo aqui da região amazônica, principalmente pelo óleo, né? Que você falou, né? Questão da cosmética, da terapêutica. Nós sabemos que o caboclo mesmo ribeirinho não passa sem óleo, como anti-inflamatório, cicatrizante, tantas outras qualidades mais. Também tem qualidade nas folhas, na casca. Então a andiroba é uma das plantas que, além de ter esse atendimento para o ribeirinho como terapêutico, também pode ser potencialmente comercial, né? Perfeito. Então, além da questão do óleo, ela tem uma madeira de excelente qualidade, né? Ela é da família do cedro. Certo. E a madeira também é aproveitada. Então isso às vezes gera um certo conflito de interesses, né? Alguém que quer aproveitar a madeira e o outro ali que não, mas tem o óleo e tal. Mas na verdade ela é bastante... né? O óleo é bem mais interessante, né? Isso, para fazer uma manejo sustentável, o interessante é manter as árvores de pé. Mas uma curiosidade da andiroba é que ela é muito amplamente distribuída, né, por toda a Amazônia, né? Inclusive nos outros países que fazem parte da Amazônia também ela ocorre, e tem toda uma discussão se ela é cultivada ou se ela ocorre naturalmente, né? Então essas plantas que têm um valor de uso muito acentuado, né, na Amazônia, normalmente elas são cultivadas, né? E fica difícil você discernir quais que são as populações nativas daquelas cultivadas. Exatamente, porque desde muito tempo conhece já esse interesse. Mas nós vamos mostrar outras plantas que ele abordou na sua tese lá no Rio Jauaperê. Vamos lá? Uma das plantas que está na tese de dissertação do Camilo é o capitiú. Uma planta assim bastante conhecida aqui na Amazônia, principalmente nessa parte dos curandeiros, né? Fala um pouquinho dela, Camilo, para nós, que ela tem um cheiro muito característico. Isso, Então como é que a gente encontra ela aqui no meio de tanta folhagem assim, né? Uma coisa curiosa que os botânicos atentam, a primeira coisa é a disposição das folhas, né? Isso. Então essa planta tem as folhas opostas ou semi-opostas, porque às vezes varia um pouco, né? Tem outras características das nervuras aqui, né? E essa planta particularmente ela tem um cheiro muito forte nas folhas, né?
E está inclusive sendo pesquisado como óleo essencial importante também, né? Ela tem um teor bastante importante. Perfeito. Como que você viu isso ser utilizado lá na comunidade? Então, Moacir, essa planta aqui, ela é muito utilizada no Jauaperi como um banho medicinal, né? Ou seja, você espreme ela aqui, tira o insumo, né? E a água. Isso. E aí você prepara um banho gelado e ele é utilizado para enjoo de criança, né? E os ribeirinhos lá, eles têm toda uma questão assim com essas doenças de criança e doenças relacionadas com a mulher, né? Que eles têm categorias próprias de doenças. Isso vem da origem cultural deles, que é uma maneira diferente de entender o que é o bem-estar, né? De entender o processo de cura. Algumas comunidades amazônicas também, como um ferve, faz um cozimento e aquela fumaça, né? Geralmente coloca a criança num quarto fechado na rede, coloca aquilo debaixo da rede para aquele vapor, né? Tomar conta ali do ambiente, a criança respirar. Geralmente também quando a criança está com mal olhado, está com problemas assim, às vezes que só eles, como você fala, dentro da simbologia das crianças é que consegue determinar. Sabe? Mas Camilo, tem mais uma planta que eu quero que você mostre aqui para os nossos telespectadores, que você também encontrou lá na comunidade. Nós estamos aqui diante de uma planta muito comum na floresta. E é uma das plantas que se abordou na sua dissertação. Fala um pouco da sororoca. Como é que é utilizada lá na comunidade? Então, essa planta de folha bem grande aqui, que lembra um pouco uma bananeira, né? A sororoca, alguns chamam também de banana do mato, alguma coisa assim. É a Phenacospermum guianense, né? Da família das Strelitziaceae, assim, uma família próxima da bananeira. E ela tem em comum que essa parte que a gente vê para fora da terra, na verdade, faz parte da folha, né? Então ela tem um tronco subterrâneo e as folhas vão saindo assim. Essa parte é o pecíolo da folha mesmo. Qual é o uso que você observou lá na comunidade? Então, na comunidade eles tiram a folha, né, para fazer um chá ou um emplastro, né? Prepara e ele tem diferentes usos. Pode ser utilizado para golpe, que é uma espécie de ferida de uma batida, alguma coisa assim. No interior chamam de golpe. E também para doenças de barriga, como disenteria, né? E até hemorroidas. Então, no meu trabalho. Mas aí já é uso interno? Isso, aí é uso interno na forma de chá, né? Certo. No meu trabalho eu categorizei as plantas, Moacir, através da leitura que os comunitários faziam dos seus usos, né? Então eu criei categorias, depois analisando posteriormente os dados, né, de entrevistas, né, com diferentes moradores. E aí a sororoca é um exemplo de uma planta que entrou em duas categorias diferentes, né? Categoria de inflamações, né, por causa do golpe, relacionado com cicatrização, né, com outros tipos de inflamações também. Né, que aí acaba jogando tudo mesmo que meio que no mesmo saco, assim, né? E as doenças gastrointestinais, né, que também são bastante amplas e essas duas categorias estão entre as mais importantes, assim, com o maior número de plantas mencionadas no trabalho. A diarreia, né? Isso. Você viu que a gente não vai esgotar aqui, né, essa dissertação e essas amostras. Você fique ligado que no terceiro bloco eu vou conversar com o Camilo sobre o curandeirismo, plantas medicinais e as políticas públicas e o que o Camilo está fazendo, né, para auxiliar, né, esse trabalho. Fique ligado, não sai daí que eu volto já.